Olá, senhoras e senhores. Bom, chegamos ao nosso último encontro deste curso de História do Brasil. E nesse encontro nós vamos tratar, na verdade, do maior processo de corrupção na história do Brasil, maiores escândalos e, obviamente, maior processo jurídico desse país, na história desse país. Com o envolvimento de milhares de pessoas, tanto por parte dos nossos representantes, bandidos, ladrões, políticos, que alcançou o nível mais alto de investigação através de todas as instituições jurídicas do país, Procuradoria-Geral da República, Ministérios Públicos, Supremo, Superior Tribunal Federal, a própria Polícia Federal e outras polícias também envolvidas num escândalo que se resume num nome: Lava Jato. É um processo muito complexo, então, na verdade, vai ser dado um relatório sobre tudo que, desde o início, instalou o processo de Lava Jato, que começou, daqui a pouco eu vou contar detalhadamente, por causa de uma simples investigação de um posto de gasolina, justamente onde existia Lava Jato. E terminou num escândalo não só nacional, como internacional, envolvendo principalmente a Suíça e os Estados Unidos, mas também vários países da Ásia, da África, também, obviamente, fora N paraísos fiscais no Caribe, etc. Então, vamos para a tela e vamos para o relatório do maior processo escandaloso no Brasil, Lava Jato. Vamos nós, senhoras e senhores. Começando logo pelos personagens do processo, que são responsáveis por esse processo perfeito que eu acabei de citar nas minhas palavras iniciais do nosso encontro de hoje. Aqui os senhores podem observar procuradores, Polícia Federal e assim por diante. E, obviamente, a maior empreiteira, Odebrecht, mas não é só ela, são N envolvidas, obviamente, ou empresas. Então, vamos para a história. As investigações começaram em 2014. Até abril de 2014, a operação contava com 40, até abril de 2014, com 46 pessoas indiciadas pelos crimes de formação de organização criminosa, crimes contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Repito, até abril de 2014, 46 indiciados. Hoje nós vamos ver no decorrer do nosso encontro, tendo 30 pessoas presas, dentre elas o doleiro Youssef e Paulo Roberto Costa. Em 9 de outubro de 2014, o procurador Dallagnol calculou que as propinas recebidas pelos envolvidos no esquema de corrupção da Petrobras e de outras estatais e órgãos públicos chegavam a ao menos 10 bilhões de reais.
Isso em outubro de 2014. Nós estamos em 2 de novembro de 2018. Ao defender as delações premiadas, por exemplo, como uma das armas espetaculares, como o motor da operação, Delano lembrou que a Lava Jato começou com a investigação de um posto de gasolina suspeito de lavagem de dinheiro e chegou ao gigantesco esquema de corrupção, que eu disse, o maior da história brasileira. 3 dias depois, a Suíça bloqueou mais de 100 contas referentes à Operação Lava Jato e confiscou cerca de 400 milhões de dólares. Isso só a Suíça. Em 19 de outubro do mesmo ano, o presidente do Supremo Tribunal Federal, na época ministro Ricardo Lewandowski, afirmou em uma palestra em Washington que as investigações em curso sobre o escândalo de corrupção na Petrobras, só na Petrobras, provocavam uma revolução no Brasil, realmente. Investigações em 2015. Em novembro de 2015, a Polícia Federal calculou que o prejuízo causado pelas irregularidades na Petrobras, só na Petrobras, descobertas até então pela Operação Lava Jato, poderiam chegar à casa dos 42,8 bilhões de reais. Minha gente. Ao fim de dezembro, o ministro Zavascki autorizou a quebra do sigilo fiscal e bancário do então presidente do Senado, Renan Calheiros, suspeito de envolvimento em fraudes na contratação de consórcio estaleiro Rio Tietê pela Transpetro em 2010. Investigações a partir de 2016. Em janeiro, o então procurador da República, Rodrigo Janot, afirmou que o esquema de corrupção sustentado, pelo Partido Progressista, só ele desviou 357,9 milhões de reais dos cofres da estatal só entre 2006 e 2014. A investigação concentrou seus trabalhos também na atuação do PT e do PMDB no esquema. As 3 legendas, conforme o Ministério Público Federal, agiam como controladoras de áreas estratégicas da Petrobras por meio do controle de diretorias e beneficiárias diretas de desvios. Ainda no mesmo mês, em depoimentos de Nestor Cerveró, ligaram empréstimos de 12 milhões de reais ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cerveró ligou sua nomeação a um cargo público em 2008 ao empréstimo
a Petrobras. O cargo seria um reconhecimento para quitar o empréstimo considerado fraudulento. É o primeiro delator a envolver o ex-presidente Lula diretamente no esquema. O pecuarista José Carlos Bunlai, preso na operação, teria, intermediado esse empréstimo. Em 4 de maio de 2016, Rodrigo Janot enviou ao Supremo um pedido ao Superior Tribunal Federal, um pedido de abertura de inquérito para investigar também a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Luiz Lula da Silva e o ministro Cardoso, por obstrução à justiça em tentativa de atrapalhar as investigações da Lava Jato. Ainda em julho de 2016, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Receita Federal tiveram indícios de que parte do dinheiro da corrupção de estatais e empreiteiras do Brasil foi ou estava sendo lavada por uma rede de doleiros, até então desconhecida, inclusive instalada em Angola, na África. Um dos desdobramentos das investigações da Polícia Federal aponta, por exemplo, que Angola virou um paraíso fiscal e cedia uma nova rede de doleiros abastecidos com dinheiro oriundo da corrupção brasileira. Outros países da África, como Nigéria e Moçambique, e América Latina, como, por exemplo, a República Dominicana também. As investigações de 2017. Por exemplo, em janeiro de 2017, os peritos da Polícia Federal levantaram que todas as operações financeiras investigadas na Operação Lava Jato somaram 8 trilhões de reais. Até abril de 2017, como a soma está aumentando a cada ano. Até abril de 2017, a Suíça, por exemplo, informou que mais de 1 bilhão de francos suíços foram bloqueados, o equivalente a mais de 3 bilhões de reais, relacionados a contas bancárias de pessoas investigadas na operação. Aliás, foram analisadas mais de 1.000 contas. Segundo o Ministério Público, o processo coordenado entre a Suíça, Brasil e os Estados Unidos constitui um sucesso para a luta internacional contra a corrupção. Em abril de 2017, um laudo da Polícia Federal apontou que a Odebrecht deu um prejuízo de 5,6 bilhões de reais a Petrobras. Só ela. Fora tantas outras que nós vamos conhecer. Os peritos limitaram o trabalho aos contratos com valores acima de 100 milhões só. Quer dizer, abaixo de 100 milhões é outra história. De reais, firmados entre 2003 e 2014.
Entre as 10 obras da empreiteira que passaram pelos cálculos dos peritos estão a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, no Porto Suape, o complexo petroquímico do Rio de Janeiro e a refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Paraná. No mesmo mês, o ministro do Supremo, Edson Fachin, novo relator da Lava Jato no STF, retirou o sigilo dos 83 inquéritos contra políticos dos depoimentos dos delatores da Odebrecht. Em 2017, o nome do presidente Michel Temer apareceu na lista de investigados da operação. Mais tarde, em junho de 2017, Rodrigo Janot, procurador-geral da República, denunciou Michel Temer pelo crime de corrupção passiva, tornando-se o primeiro presidente do Brasil a responder por crime durante o mandato. Em 5 de setembro de 2017, a Polícia Federal, por decisão da Justiça, buscou o apartamento ligado a Gedeu Vieira Lima, Secretaria do Governo, e apreendeu 8 malas e 4 caixas de dinheiro vivo. Durante as investigações, surgiu a suspeita de que Gedeu estaria escondendo provas de atos ilícitos no apartamento do bairro da Graça, na área nobre de Salvador. Em 6 de setembro do mesmo ano, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Antônio Palocci, afirmou que ele e o ex-presidente Lula atuaram em conjunto para tentar barrar as investigações da Lava Jato. E assim, a Justiça Federal do Paraná autorizou em 2016 a quebra de sigilo telefônico do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação Lava Jato. As interceptações telefônicas foram numerosas e referiam-se a muitos outros nomes do processo de impedimento e do cenário político nacional. Moro explicou que o levantamento do sigilo propiciará, assim, não só o exercício da ampla defesa pelos investigados, mas também o saudável escrutínio público sobre a atuação da administração pública e da própria justiça criminal. E acrescentou: a democracia em uma sociedade livre exige que os governados saibam o que fazem os governantes, mesmo quando esses buscam agir protegidos pelas sombras. A Petrobras foi uma das primeiras a ser investigada, sendo o alvo principal da operação em suas primeiras fases. Entretanto, ao longo das investigações, foi descoberto o envolvimento de outras empresas, em especial construtoras como a Andrade Gutierrez,
Odebrecht, claro, Camargo Corrêa, OAS, UTC, Engevix, Mendes Júnior e Queiroz Galvão. Imaginem, senhoras e senhores, os volumes de trilhões que rolavam. Um dos envolvidos de maior notoriedade é o Grupo Odebrecht, que ao final de 2016 assinou, inclusive, um acordo de leniência com os Estados Unidos, Brasil e Suíça. E obteve-se a colaboração premiada de 78 funcionários e ex-funcionários do Grupo Odebrecht. Desde 2014, condenaram-se 158 pessoas na Operação Lava Jato, incluindo um ex-presidente da República, ex-diretores da Petrobras, políticos, ex-políticos, doleiros, lobistas, operadores e empresários. Quantos ainda faltam? No Brasil, os desdobramentos tiveram como alvos o ex-presidente da República e atual senador Fernando Collor. No caso, desdobramento da Lava Jato, Operação Politeia, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, alvo de novo desdobramento da Lava Jato, Operação Catilinárias, o ex-ministro do governo Lula, Paulo Bernardo, preso na Operação Custo Brasil, o vice-almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva, preso na Operação Pripyat, além de outros políticos, doleiros, operadores, empresários, empreiteiras, como a Odebrecht, alvos de outros desdobramentos da Operação Lava Jato. O Brasil todo está envolvido. Em janeiro de 2017, o empresário Eike Batista, por exemplo, foi alvo da Polícia Federal, acusado de subornar o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, preso. No mês seguinte, a Polícia Federal deflagrou a Operação Mascate e um desdobramento da Operação Calicut, que é o desdobramento já da Lava Jato. E ainda em fevereiro, um novo desdobramento teve como alvo o filho do senador Edson Lobão, Márcio Lobão, e Luiz Otávio de Campos, ex-senador. Em março de 2017, a Polícia Federal deflagrou uma nova operação, a Operação Tolipeutis, contra um esquema de propina e lavagem de dinheiro em contratos de obras civis no Rio de Janeiro, na construção da linha 4 do metrô Carioca. No mesmo mês, em novo desdobramento, o Superior Tribunal de Justiça expediu mandados de prisão temporária contra 5 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, além de um mandado de condução coercitiva contra o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Jorge Pessiani. Impressionante. No mês seguinte, a Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal e a Receita Federal, deflagrou uma operação desdobramento da Calicut, batizada de fatura exposta, que prendeu, inclusive, o ex-secretário de Saúde da gestão Cabral, Sérgio Cortes. Em junho de 2017, a Polícia Federal deflagrou
a Operação Ratatouille, no estado do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, o empresário Marco de Luca pagou 12,5 milhões de reais em propinas para a organização criminosa de Sérgio Cabral para ganhar contratos de alimentação para escolas, hospitais e presídios. Vejam a extensão da operação. O empresário Marco Antônio será processado por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 5 dias depois, novo desdobramento da operação prendeu o ex-ministro Henrique Eduardo Alves. Na mesma operação, a Justiça autorizou um novo mandado de prisão preventiva contra Eduardo Cunha, que já se encontrava preso na Lava Jato. Em setembro de 2017, a Polícia Federal deflagrou a Operação Tesouro Perdido. Na operação foram apreendidos mais de 51 milhões de reais em malas e caixas, sendo considerada a maior apreensão em dinheiro da história. Em 5 de outubro, a Polícia Federal prendeu, na segunda fase da operação, um fair play, batizada assim, Segundo Tempo, o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, COB, Carlos Arthur Nusman, numa investigação a pedido do Ministério Público francês, que suspeitou de corrupção na escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas. Olha a extensão do problema. Em novembro de 2018, deflagrou-se a Operação Capitu, com base na delação de Lúcio Funaro. Foram presos na operação os executivos da JBS, Joesley Batista, Ricardo Saúde e Demilton de Castro, além do vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade, e o ex-ministro da Agricultura de Dilma, Nery Geller. Então, boa sorte, Lava Jato. Senhores, assim concluímos os nossos encontros. Você vai passar, se Deus quiser, na opção que você escolher. Então, desejo não só boa sorte para a Lava Jato, mas boa sorte para você, senhora e senhora. Muito obrigado e tchau.